A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado, a paz, minha amada, sejam bem-vindos ao canal Reis em Cristo. Aqui é o presbítero Reis que vos fala e hoje nós vamos falar sobre um assunto e o tema é: se hoje fosse o seu último dia, qual seria sua última fala? Qual seria a nossa última fala ou qual vai ser nossa última fala no nosso último dia? E por que eu estou trazendo esse assunto? Amém? E para muitos sérios, né? Para muito é motivo até de receio, mas uma coisa é certa nessa vida: nós aqui estamos, mas nós também vamos passar. E existe nos Estados Unidos homens condenados à morte e ele tem direito, todos eles, a uma última fala, se eles quiserem, é um último desejo, digamos assim, né? Assim como homens de Deus, nós teremos também o último direito, a uma última fala, ante a uma morte evidente, porque, como eu já disse, todos nós aqui vamos passar, né? E assim é no mundo espiritual, só que a nossa escolha vai nos trazer também uma vida ou uma morte eterna. Amém até aí? Então nós vemos que muitas das vezes, como eu já disse, existe esse corredor da morte, onde pessoas sentenciadas, umas entram em crises, outras tratam naturalmente a morte, não têm temor. Amém? Mas nós sabemos, nós que temos conhecimento, que aqueles que não fazem a vontade do Deus pleno, eles têm um destino não agradável, um destino, que já está formado para Satanás e os seus demônios. Mas a pergunta é: qual seria então a nossa última fala? O que nós diríamos nos nossos últimos momentos? Bom, existem pessoas na Bíblia que eles tiveram também um último momento, uma última fala. Vem comigo, se você puder, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Existia um homem, um malfeitor, ao lado de Jesus na cruz, e ele, consciente dos seus atos e sabendo que estava merecendo, ele teve um grande momento de sabedoria que lhe custou uma vida eterna ao lado de Jesus, e ele era um malfeitor. Vem comigo então, Lucas 23, melhor dizendo, capítulo 42, versículo 42. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 42. Esse malfeitor disse ao lado de Jesus, preso numa cruz: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então note, este homem aqui, ele estava fadado a uma punição e aos olhos de muitos que estavam ali, a uma condenação eterna. Mas neste momento, ele teve uma última frase, pedindo ao Senhor que lembrasse dele, E ele falou bem assim: você ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Vamos também para mais um fato. Vem comigo aqui no livro de Atos, capítulo 7. Vamos ver mais também a última fala de um homem de Deus. Um homem que não se deixou vender pelo mundo. Um jovem totalmente cheio do Espírito Santo. Mas, como sempre digo, a nossa vida aqui, ela vai passar. Mas a nossa eternidade, ela pode ser a melhor eternidade quando nós temos vida. E vida onde? Como eu já disse, ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Atos capítulo 7, se você puder vir comigo, estamos falando aí na morte de Estevão. Estevão, um jovem cheio de vida, cheio da presença do Espírito Santo. Mas houve um momento que aquelas pessoas não queriam ouvir mais aquele jovem e começaram a ter fúria, porque ele simplesmente pregava a palavra de vida, a palavra do Deus vivo. E isso faz parte. Nós que estamos pregando, estamos também fadados, sujeitos a passar por essas coisas nesta vida. Amém? Porque a própria palavra diz que o sol e a chuva vêm para bons e para maus. E olha aqui as últimas palavras desse jovem. Vem comigo aqui, Atos capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, ainda clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então nós vemos aí este jovem que, apesar do seu fim estar sendo concluído pelos homens, o início de vida estava sendo concluído por Deus. Porque ainda que as pessoas falem: olha, não tem mais jeito, ainda que as pessoas falem: olha, agora é o fim, como foi com Jesus naquela cruz, ele teve uma diferença também, porque ele sabia que o reino não é aqui, ele sabia que a verdadeira vida não é aqui, e é por isso que Deus me colocou no meu coração
para colocar, né? Que tipo de frase nós diríamos no último dia? Será que estamos preparados? Será que estamos buscando? Amém? Vamos ver então mais um homem. Eu estou trazendo para você homens de Deus, amém? Que diante do último instante, eles não tinham medo, mas eles tinham uma certeza que é para onde eles iam. E tem faltado isso na nossa vida muitas das vezes, amém? Vamos lá comigo. 2 Timóteo, capítulo 4. Glórias a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que este homem diz, o próprio apóstolo Paulo, nos seus últimos instantes de vida. Que frase linda, aliás, uma frase bem conhecida no meio evangélico. E ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que lindo, que lindo. Eu creio que os céus se alegram quando homens e mulheres, nas suas últimas frases, eles mostram aquelas pessoas, principalmente aqueles que são descrentes, que eles não têm medo da morte. É apenas uma passagem. Aliás, o próprio apóstolo Pedro, ao ser crucificado, e quando ele ia ser crucificado como Jesus, falou assim: não, eu queria fazer um último pedido. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Sabe, querido, é isso que nós temos que entender. É essa alegria que nenhuma morte ela pode tirar, porque é uma alegria que vem cheia do Espírito Santo, é uma alegria que nos diz para onde nós vamos. E as pessoas muitas das vezes, elas não entendem isso, elas não conseguem entender, porque elas estão presas sempre ao hoje, sempre ao momento, e esquecem que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele sim, Ele faz toda a diferença na vida daqueles que buscam, a certeza de uma salvação que não está aqui. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Agora vamos lá para Lucas, melhor dizendo, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E olha o que diz aí, o próprio Jesus, aleluias, glórias a Deus, ele diz algo para mim e para você. Ele diz algo que pode mudar a nossa última fala. Talvez você esteja sem esperança, como muitos estão sem esperança, mas o próprio Jesus diz no livro de Marcos, versículo 14 e 15, amém? Do capítulo 1. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Só existe uma forma de nós termos a fala, como muitos desses homens que eu já citei aqui, é nós termos em nós um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira metanoia. E diante desse arrependimento, aí sim nós vamos conseguir fazer toda uma diferença. É diante desse arrependimento que nós vamos mostrar para Deus que nós verdadeiramente estamos cansados de uma vida onde existe uma falsa alegria. É isso mesmo, uma falsa alegria, um valor que, sabe, é passageiro, é um valor daquilo que apenas você tem e não pelo que você é. Mas Deus te olha de uma forma completamente diferenciada, e é isso que nós temos que ter em mente. Quando Ele nos olha dessa forma, Ele está vendo o nosso interior. E se você quiser hoje, você pode estar dizendo: eu estou no corredor da morte, eu estou em vícios, eu já fiz o que não devia, eu já estou sentenciado. Eu digo para você, essa sentença vai mudar, porque o nosso justo juiz, quando Ele nos olha, Ele não nos olha de uma forma a nos condenar. Ele quer que todos nós sejamos salvos. E quando nós nos arrependemos, como o próprio Jesus diz, e entregamos nossa vida a Ele, com certeza tudo há de ser novo. Todas as coisas hão de ser novas na nossa vida. E nós passamos a ser uma nova criatura, onde nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nem o porvir, nada há de nos separar do amor de Deus. Vem comigo agora em Lucas, aleluia, capítulo 23, versículo 46. Olha o que diz aí. Agora uma frase também do próprio Filho de Deus, a certeza para onde ele ia. Olha o que ele diz aqui. Lucas, capítulo 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Sabe, Jesus também teve tanta certeza, e ele não teve livramento de uma morte, pelo contrário, ele foi ali humilhado, ele sofreu por uma das piores mortes naquela época, que era uma morte de cruz, era uma morte onde os romanos primeiro barbarizavam completamente o prisioneiro, e depois deixavam eles vivos, pregados numa cruz, até o último instante,
mas nada disso conseguiu abalar Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza do Pai, ele tinha certeza da eternidade. Não adianta apenas dizermos que somos cristãos, mas não fazermos nada, diferença nenhuma nesta vida. Deus te chamou para nesse corredor não ser um corredor de morte, mas ser um corredor de vida, para que aonde eu e você, aonde nós passemos, nós deixemos a palavra do Senhor como semente, para que vidas sejam transportadas, amém? Agora vem comigo, querido, Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, olha o que diz aqui. Você pode dizer assim: irmão, mas como é que eu posso fazer então para sair deste corredor de uma morte espiritual na eternidade e passar para o corredor da vida com o Senhor Jesus? Romanos capítulo 10 diz, glória a Deus, visto que com o coração, capítulo 10, versículo 10, visto que com o coração se crê, ou melhor, vamos começar do versículo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você entendeu, meu amado? Eu te convido você que está agora no canal Reis em Cristo, se você puder, feche seu coração, feche seus olhos, melhor dizendo, coloque a mão no seu coração, porque Deus quer falar com você. Ele quer te tirar desse corredor de amargura, de depressão, de espírito de suicídio, de morte. Eu não sei onde você se encontra agora, mas uma coisa eu sei, Ele quer te tirar deste corredor de aflição para te colocar no caminho da vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E eu gostaria de orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, muitas pessoas agora que ouviram esta palavra, elas podem estar se perguntando: se hoje fosse meu último dia de vida, eu não sei o que eu diria. Eu não sei o que eu diria, porque eu não conheço esse Deus, eu não conheço esse Jesus, aliás, eu não mereço. Eu digo para você que nenhum de nós merecemos, mas o sangue de Jesus naquela cruz passou a nos justificar de todo pecado. E eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus transforme sua fala numa fala de esperança, numa fala de um renovo, numa fala onde tudo que você fez de errado vai começar agora a dar tudo certo, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai ser o seu guia, ele vai ser aquele que vai entrar com providência, ele vai ser aquele que vai restaurar seus sonhos. Querido, entenda, pode acabar tudo em sua volta, mas o Espírito Santo de Deus, ele está com você, ele não vai te deixar só, e ele está dizendo através desta palavra: a sua última fala pode mudar. Muita gente fala: não tem mais jeito, a última fala é não tem mais jeito, eu mereço, ou eu vou morrer hoje, minha vida vai morrer, minha esperança já está morta, não existe mais oportunidade, não existe mais luz para mim. Eu digo para você através desta palavra neste canal, que Deus é o Deus que muda situações, é um Deus que continua quebrando cadeias, é um Deus que continua dando brilho, sorriso, trazendo esperança e alegria. Fique com esta palavra hoje. Eu não sei qual vai ser sua última palavra, mas uma coisa eu tenho certeza: se você através dessa mensagem, você decide, como Estevão decidiu, como Paulo, como aquele bandido na cruz decidiu, como o próprio Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, como o próprio Pedro, nem a cruz o intimidou, e ele falou: não, eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu estou tão feliz que eu não sou nem digno de morrer como meu Jesus. Se você tiver essa certeza, como esses homens tiveram, e você pode ter, porque eram homens igual a mim e a você, e a gente pode ter essa certeza, você vai entender que tudo que você passa não há de se comparar com a glória que Deus tem preparado para a vida daqueles que creem nele e o buscam como adorador, que o adora em espírito e em verdade. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou, dá um like aí. Amém? Se inscreva no canal e saiba, Jesus te ama. Jesus te ama. Existem muitas falas diferenciadas na sua vida, mas Ele te ama desde o ventre da sua mãe. E Ele tem um propósito para você. Recebe esta palavra e ganhe vida. Saia desse corredor da morte, porque tem um caminho de vida, aonde o nosso pastor é o Senhor Jesus. Beijo no coração de todos, graça e paz.